Em meio ao seu clamor, Davi coloca a presença de Deus. É fantástico isso, né? Como ele coloca a presença de Deus em meio ao seu clamor. Deixa eu pegar aqui. A pena que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja aqui, ó, no versículo 3. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Como Davi tem facilidade de colocar a presença de Deus num quadro onde ele estava falando exatamente da ausência de Deus na sua vida, num dado período, momento dela, onde ele buscava a Deus de dia e não conseguia ouvir uma resposta, onde ele buscava de Deus à noite e não conseguia obter o descanso. Nesta situação desesperadora, onde, depois de ele colocar a presença de Deus, um Deus que o povo dele confiou, um Deus que desde a sua altura ouvia a voz do povo de Israel, o povo de Deus. E este povo, por isso, confiava. E nessa confiança não eram decepcionados. Esse povo confiava e não saíam desiludidos. Ele conseguia colocar a presença de Deus nas suas palavras, mesmo passando por uma situação onde ele se sentia como pó da terra, como água caída no chão, que não tem utilidade. Onde ele olhava para as pessoas e se sentia ameaçado. Olhava para as pessoas e via pessoas como se fossem touros fortes. Ele fala touros de Bazã. Pessoas que onde ele punha seus pés, estavam vigiando, estavam perseguindo. Esse era o estado de Davi, naquele instante da sua vida. E tinha pessoas que zombavam dele. Zombavam dele. Zombavam de Davi. Ele tinha que aguentar aquilo. Outros diziam, deixa ele aí. Ele confiou no seu Deus? Não confiou? Deixe que Deus o livre. Ele confiou no seu Deus, deixa que Deus o livre. Mas mesmo assim, Davi segue, tem essa facilidade de buscar a Deus. Davi busca a Deus. E ali a gente vê, mas tu, Deus, és o que me tiraste do ventre, que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti, Deus, fui lançado desde a madre. Tu és meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Veja só a colocação de Davi, né? Mesmo desamparado, dentro do peito dele, ele dizia, tu és o meu Deus.
tu és o meu Deus. Mesmo naquela condição em que as pessoas o espreitavam, o vigiavam, zombavam de Davi, meneavam a cabeça, faziam desaforos, desforras. E ele aguentando tudo aquilo, nesse período da vida dele. Ele se sentia pequeno. Mas ele disse, tu és o quê? O meu Deus. Mesmo passando por esse período, tu és o meu Deus. Desde o ventre da minha mãe, tu cuidas de mim. Veja, tu és o meu Deus. É demais, né? Como Davi, ele trata o assunto. Ele trata o assunto, como ele coloca Deus, né? Como ele coloca Deus na presença dele. Não te alongues de mim. Você vê? Não te alongues de mim. Tu és o meu Deus, não te alongues de mim. É que eu vejo aqui, olha, no versículo 11, né? Não te alongues de mim. Ele queria voltar àquilo que ele sentia antes. A presença de Deus. A presença de Deus. Davi buscava a presença de Deus. Não te alongues de mim. Por quê? Porque a angústia está perto. Não há quem me ajude. Veja a batalha de Davi. A batalha de Davi. Para sentir a presença de Deus. Naqueles momentos em que ele sentia-se abandonado por todos. Na terra ele não tinha aonde encontrar um respaldo. O respaldo dele estava em Deus. Não te alongues de mim, né? Pois a angústia está perto. Não há quem ajude. Davi, aí a gente vê Davi na angústia dele. E ele vai descrevendo as angústias dele, né? Davi vai descrevendo as angústias dele. Então ele clama lá no versículo 21, salva-me, salva-me, ele roga a Deus. Ele vai dizer, colocar os adversários dele, nessa circunstância, da boca do leão. Ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Ó Deus, se tu fizeres isso, se tu me ouvires, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso lá no versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Veja a atitude de Davi. Se Deus o socorresse, ele iria louvar. Se Deus viesse dar aquele senso da vitória, que ele conhecia tanto, que é o repouso, a voz de Deus, o dizendo, ó, Davi, eu estou contigo. Davi só queria isso. Então ele estaria satisfeito. Aí ele ia louvar o nome de Deus na sua congregação. Ele ia dizer, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendentes de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendentes de Israel, porque não desprezou
nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Então aí é a descoberta de Davi, né? Davi está mostrando que quando se busca a Deus, Deus não nega fogo. Deus não esconde o seu rosto. Essa é a descoberta de Davi, que nós, nas nossas lutas também, às vezes estamos passando por terríveis batalhas. Nós temos que descobrir que Deus não esconde o seu rosto. Embora você esteja passando pelo fogo, pela multidão das águas, Deus não esconde o seu rosto. Ele diz, eu estarei com você. É uma boa descoberta, né? Você está na aflição, na doença, na pobreza, saiba, Deus está com você. E Ele pode erguer você. Ele está de olho em você. Agora, ouça o que Ele diz. As suas revelações, que são nosso sossego. Porque Ele diz, nesse sossego, nessa paz está a tua vitória. Se você conseguir atinar o ouvido para aprender a ouvir o que o Espírito diz às igrejas, e nós somos a igreja de Deus, nós vamos encontrar o caminho da vitória, porque Ele está conosco. E quando Ele está conosco, Ele está para dar a vitória. No final, para que possamos dizer como Davi, eu te glorificarei, eu elevarei o teu nome na congregação. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esses ensinamentos de Davi, aonde ele mostra que, embora passando por uma crise enorme espiritual e não encontrando apoio nos elementos humanos, ele sabe que o Redentor dele vive. E aí ele encontrou a resposta. E por isso ele diz, o Senhor ouve a oração do seu povo. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves as nossas orações. E Tu estás de olho, Tu estás conosco nessas provas que estamos passando. Isso é sinal da nossa vitória. E é o nosso descanso. Porque Tu és aquele que abençoa e não acrescenta dores. Agora vamos ao Teu nome, para quebrar toda a força do mal em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos aqui, e quando dois estiverem nesse nome, Tu estás ali. Senhor, quebramos toda a força do mal, toda a força e espíritos de enfermidade, de morte, de depressão, de doença, de ferida, de tumores. Em o nome de Jesus Cristo, nós quebramos essas forças da pobreza, da miséria, e lançamos fora no poderoso nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, pois a Tua palavra é Espírito e é vida. Nela sabemos que vamos encontrar a nossa vitória, a nossa fortaleza, porque Tu sois nosso baluarte e o nosso escudo. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos a vitória. Amém.